Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pop Doc. A gente tá começando de novo porque o Santana esqueceu como se grava podcast, apesar de já ser o segundo episódio do ano, né, Santana? Pois é, esqueci. A gente tá gravando de novo a abertura aqui do podcast. Abertura. Pelo menos a gente ainda não se aprofundou muito no assunto, mas olha, você que tá escutando a gente aqui, se quiser se tornar apoiador, olha aí no descritivo do episódio, porque apoiador tá chique essa semana. Apoiador vai ter 3 episódios pra escutar. Já teve um na segunda-feira e vai ter um na sexta também. Além desse episódio aqui que é para todos poderem escutar. Segue a gente nas redes sociais lá, que é importante. Segue lá no Instagram e no TikTok também. Que é @DocPopcast. Que aí avalia com 5 estrelas. Avalia com 5 estrelas também o episódio, porque é isso, a gente vem trazer aqui informação, conteúdo gostosinho, do jeitinho que vocês gostam. Olha, e já que a gente tá regravando aqui, eu vou refazer a minha fala, que ficou perdida no tempo e espaço, dizendo que o tema dessa semana, ele me deixou com dor na coluna, sabe? Ele me deixou com uma dor nas costas, ele me atacou minha ansiedade, porque são singles e músicas e álbuns que já estão completando 10 anos agora em 2025 e que eu tenho memória vívida deles, assim como se, fosse ontem. Alguns singles aí são atemporais, conhecidos por muitos, e a gente tinha começado a falar justamente sobre Hello, da Adele, que foi o retorno dela aí pro álbum 25. E como essa era dela foi a primeira era, de fato, que eu comecei a acompanhar a carreira dela do início ao fim, o lançamento de uma era, né, do início ao fim. E eu lembro perfeitamente dos memes que Hello acabou gerando e acabou criando. E acho que é uma das músicas e um dos álbuns aí que tá completando 5 anos e que eu lembro perfeitamente. 10 anos. Que eu lembro perfeitamente aí de como é que era, de como foi o lançamento, de que foi uma coisa muito grande, né, enfim. Acho que foi um retorno grande pra ela, já que o álbum anterior, o 21, tinha sido lançado em 2011. Em 2011 eu não acompanhava muito a carreira dela. Óbvio, né, que conhecia os singles ali, né, Rolling the Deep, Rumor Has It, mas, né, não acompanhava os charts da mesma maneira que em 2015 pra frente, né, mas enfim. Eu acho que Hello chegou pra suprir aquela expectativa que tava todo mundo meio ansioso pra saber se a Adele viria gigante de novo na próxima era, porque com 21 ela realmente estourou nas paradas, né? Ela tem, obviamente, o primeiro disco que também foi um grande sucesso, mas perto do 21 não, né? O 21 foi um sucesso que estourou bolhas. Uhum. E aí ela veio com 25. Hello foi uma faixa que bateu muitos recordes na época, inclusive eu acho que no streaming também, que tava meio que começando ali, né? Mas eu não sinto que essa faixa é uma faixa que me lembra, tipo assim, quando eu penso em Adele, eu penso em outras faixas primeiro, pra depois ir Hello. Não sei se é uma faixa que ficou fixada. Assim, eu vou até jogar isso pra audiência, porque na memória do Paulo é de fato uma das principais faixas dela e na minha não. Apesar de ser um grande hit, um grande sucesso, isso é indiscutível. Eu acho que tem outras faixas que chegam primeiro, assim, quando eu penso em Adele. Eu queria perguntar pra vocês, da audiência, o que é que vocês acham? Se Hello é uma faixa definitiva da Adele, uma das que mais marcou, ou se tem outras faixas aí que vocês acham que marcou mais e esse hit, né? Um outro título que eu trouxe aqui que eu queria lembrar é Cool for the Summer, da queridíssima Demi Lovato, que completou aí 10 anos também. O que eu acho curioso de Cool for the Summer é que, na minha visão, é uma faixa um pouco fora da curva do que a Demi Lovato lançou antes e depois também. Eu acho que ela nunca mais repetiu a fórmula de Cool for the Summer na carreira, porque ela veio com uma faixa que é, de fato, um hitzinho pop, despretensioso, meio dance ali, e ela tá até com uma pegada muito diferente do que ela costuma fazer nos clipes e tal. Eu não sei, eu acho que essa faixa é um pouquinho... Esse single, pelo menos quando você pensa nos outros singles dela, é um pouquinho fora da curva do que ela costuma lançar. Uhum. E eu gosto muito, inclusive. A produção dele é do Max Martin, se não me engano. Ela chegou ali com um shade de hit. Inclusive do que seria a sua maior era até então, que foi a era Confident. E aí depois veio Tell Me You Love Me também, que trouxe aí Sorry Not Sorry, enfim. Eu acho que... Eu tava aqui confirmando pra ver se pra não falar besteira. O álbum 25 da Adele, eu acho que foi um álbum que me marcou também por causa do Grammy. Que ele foi o famoso álbum do Grammy. Do Lemonade, né? Exatamente. Ela foi receber lá o prêmio e virou e falou que não, esse prêmio aqui não era pra mim, galera. Esse prêmio aqui era para Beyoncé. Era para Queen Bee. Exato. Acho que me marcou por causa disso.
Um outro cantor que tá aí meio afastado da música, não tem lançado muita coisa, mas eu lembro muito dessa era dele, porque foi uma era que eu gostei bastante por causa dos clipes, justamente. Eu sou uma pessoa que adoro clipes musicais, clipes dançantes, né? Que tem dança em si. E é Sorry, do Justin Bieber. Eu gostava muito dessa era do Purpose. Porque muitos dos clipes tinham coreografia e eram clipes muito bem produzidos, eram clipes muito bem divertidos. E eu acho que Sorry, ele marcou muito 2015 nesse lugar Foi uma era pra ele que mudou muito a forma como eu, particularmente, via ele como artista, sabe? De entender que teve um amadurecimento dele, eu acho, ali naquele período. E principalmente quando você para pra pensar que antes era aquele Believe, acho que era Believe que veio antes, ou não. Não, teve o outro antes. Mas eu acho que essa era, pra mim, dele, foi uma era que me marcou, porque foi a primeira vez que, de fato, eu também tava curtindo muito mais Justin Bieber por causa desses clipes. Então, acho que... E Sorry marcou muita gente. Era qualquer lugar que você entrava em 2015, era esse clipe passando, um fundo branco, né? E várias pessoas coloridas, com roupas coloridas, dançando ali na frente. Eu acho que essa era do Justin Bieber foi a era que todo mundo não precisava mais fingir que escutava Justin Bieber. Isso. Sabe, foi aquele momento que eles... Eu acho que como toda diva pop teen tem aquele momento de cantar pra uma audiência maior e crescer o público e tal, eu acho que em Sorry as pessoas já não tinham mais vergonha de falar que gostava de Justin Bieber, porque ele já não era mais um fenômeno teen. Ele era, de fato, um grande fenômeno. E eu arrisco dizer que dessa lista que a gente vai falar aqui, pelo menos pra mim, Sorry é o hit que eu mais gosto até hoje, assim. Eu adoro essa música. Eu acho ela... Eu acho que ela envelheceu bem. E eu acho que, na época... Porque tem muitos hits aqui que tocaram tanto que eu tenho meio que enjoo dele, sabe? E Sorry não, eu consigo ouvir, eu gosto, eu acho que tem uma vibe boa. Enfim. Olha, tá, tem um hit aqui que eu não escuto, né, com frequência em casa, não dou play em casa, porém, se tocar, dependendo do contexto, dependendo talvez até mesmo do nível de álcool, eu sei que eu vou cantar. Que é Uptown Funk, que o Bruno Mars e o Mark Ronson lançaram também em 2015. E, enfim, se eu falar que eu não dancei ano passado, né, presencialmente, assistindo o Bruninho cantar essa música, eu estarei mentindo, porque eu acho que essa música ela é muito animada. Eu acho que Uptown Funk é uma música que, pra mim, ela não envelheceu mal, porém, eu acho que ela chegou em dado momento lá naquela época, naquele período, ela chegou a saturar, sabe? Tipo, toda hora, todo lugar era essa música tocando. Mas hoje em dia, se tocar, eu me divirto, sabe? Eu amo Bruno Mars, mas eu acho que toda a música dele tá nessa linha tênue, assim. Entre saturação? Você fica entre eu gosto ou saturou. Eu gosto. É como se ele fosse uma versão do Maroon 5 que é aceitável, porque você sabe que tem um pezinho ali em música de casamento, que todo mundo ouve, que todo mundo escuta. Você meio que deu uma saturada porque tocou em todo lugar, mas ao mesmo tempo você reconhece que é boa. Não sei, ele fica nessa linha tênue pra mim, sim. Por mais que eu adore ele. Entendeu? Eu acho que ele fica nisso, e o Uptown Funk não seria diferente. Eu trouxe também aqui Worth It, do Fifth Harmony, que foi talvez o primeiro grande hit da girl band ali. Acho que o Fifth Harmony fez muito sucesso em 2015, 2016. Eu esperava até que elas tivessem ali uma carreira mais longínqua como grupo, né? A gente sabe que isso não aconteceu. Mas foi muito massa também essa era delas, como elas começaram a fazer sucesso aí pra uma grande audiência. Com certeza. Eu acho que quando eu penso em 2015, uma das músicas que é importante... Essa música não é brasileira, mas ela é importante para a música nacional de certa forma, que é Lean On, do Major Lazer, junto com a Mo. E por que eu digo que ela é importante para a música brasileira? Porque Lean On deu origem à música que Pablo Vittar resolveu fazer um cover, né? Um mashup, a versão brasileira dela, e colocou ela no mainstream como a gente conhece hoje em dia. Então acho que assim, Lean On, muito obrigado, Mo, Major Lazer, por terem feito, porém, todavia, entretanto... A versão da Pablo Vittar, a versão nacional aqui brasileira, é a que eu amo de verdade e que eu acho que fez total diferença pra carreira da gatinha. Acho que foi a música, eu considero sendo a música que colocou ela no mapa pra muitas pessoas, sabe? É assim que eu penso. Com certeza. Mas e você falou de música brasileira, né? Já vou adiantar aqui, que não tá nem nessa lista, mas eu tinha pensado nela. Uma faixa que eu acho que ajudou a moldar e a redefinir os caminhos da música pop no Brasil, que foi Bang, da Anitta. Ela foi lançada em outubro de 2015.
E aí, eu acho que não só a música em si, nem tanto a música em si, mas o clipe, né? Porque eu lembro que na época foi talvez depois de Show das Poderosas, eu acho que foi o grande auge, assim, da carreira da Anitta em termos de clipe. Todo mundo parou pra prestar atenção. E ela veio com uma era pop, assim, cheia de músicas boas. Tem Nossa, foi Deixa Ele épico, Sofrer, né? que eu adorava. Eu acho que essa é a minha era favorita da Anitta. Porque Eu acho que pra muita gente, amigo. Eu acho que pra muitas eu amo pessoas. esse disco dela. Essa mina é louca. Enfim, ela tinha umas faixas, assim, pop, que ela nem revisita tanto hoje em dia. Mas eu adoro. Eu queria que ela revisitasse mais, hein? Por favor, Anitta, volta. Quando ela vai volta revisitar, aí. ela volta lá pro primeiro disco. Ela não fica no terceiro, sabe? No segundo, no terceiro ali. Que eu acho que é quando ela tava numa fase mais um popzinho, sei lá, que eu curto mais nela. Enfim. E eu acho que foi essa. Eu penso que foi essa era que definiu a Anitta a nível Brasil, né? Eu acho que foi a música que eu consideraria que. A era, né, no caso. Que colocou ela como uma grande artista da maneira como o Brasil conheceu ela nos anos seguintes, também sabe? acho. Eu tenho essa sensação de que... É porque antes a gente ainda tinha aquela coisa, vai ser um fenômeno passageiro? É uma coisa meio perla que chegou e vai, sabe? E aí eu acho que até no segundo disco dela a gente ficou com essa impressão mais forte, porque não fez tanto sucesso quanto as primeiras músicas. Fez sucesso também, mas não tanto. E a gente pensou, talvez seja uma decrescente aqui. Aí ela veio com bang, pá, explodiu tudo. Exato. E aí a gente falou, não, ela chegou pra ficar, ela não vai embora. Aqui na lista também tem alguns hits que, na minha opinião... Conta. Não envelheceram tão bem assim. Eita, vamos começar a falar mais. Mas, nesse caso, não sei nem se é o hit que não... primeiro, Sugar do Maroon 5. Eu acho que tudo do Maroon 5 envelhece muito mal. Assim, não dá pra dizer que... Não sei, eu gosto das coisas do primeiro disco aqui. Eu acho que o primeiro disco do Maroon 5 envelheceu bem. Você escuta em qualquer momento, você tem ali boas faixas. Mas o resto, pra mim, pode jogar fora, porque, sei lá... Eu também não consigo não, amigo. Me dá um pouco de agonia. Não vou te julgar, porque, sinceramente... Maroon 5 pra mim também não é do tipo que envelhece muito bem, né? Tem uma aqui que eu acho que também cai um pouco nesse mesmo lugar do Maroon 5, que as músicas mais antigas pra mim não envelhecem tão bem, que é Ellie Goulding. Love Me Like You Do é de 2015 e eu assim... ia falar isso também. Ai, não consigo. Love me like you do. Não consigo. Eu não sei qual é o problema da Ellie Goulding, porque eu lembro que quando ela começou a fazer sucesso, ela era cool. Ela era, tipo assim, uma artista alternativa, meio alternativa ali da cena do dance, do eletrônico e tal, que flertava ali com gêneros mais alternativos dentro da música pop. E, tipo, era super legal. E eu não sei o que aconteceu, porque hoje eu escuto também com essa coisinha, assim, esse incômodo. De tudo que ela lançou e fez sucesso. Não sei, não bate legal. Uma coisa, eu acho que com ela, vou trazer um outro artista que também lançou bastante coisa em 2015, e eu lembro que em 2015 muita gente gostava. Em algum lugar no meio do caminho, a galera parou de gostar, que é o Ed Sheeran. O Ed Sheeran, nessa época, ele tava lançando Photograph, todo mundo amava. Ele era um período da carreira dele que todo mundo escutava. Hoje em dia, eu acho que as músicas antigas dele ainda tocam muito em casamentos. Não temos o Levi aqui ainda pra dar essa chancela de que esse ainda era um bom episódio muito. pro Levi estar, né? Era um ótimo episódio. Era um ótimo episódio. E eu acho que Ed Sheeran, ele envelheceu mal no geral a carreira dele, saca? Eu acho que hoje em dia as pessoas não sentem mais tanto orgulho ou batem no peito. Eu não conheço muitas pessoas que falam tanto assim do Ed Sheeran, que gostam dele, que, enfim... Ele se perdeu ali naquela matemática dele, né? De fazer álbum dividido, menos, mais, igual, plus, de vezes, de sei lá o quê. E a galera perdeu o gosto. Eu realmente não... Ela, a Ellie Goulding e o Ed Sheeran são dois artistas que eu lembro que a galera gostava muito, ouvia muito, comentava e falava sobre, e de repente, ao decorrer do caminho, eles continuaram lançando coisas, continuaram fazendo coisas, porém, todavia, entretanto, de repente... Saturou, sabe? Isso. Deu. Olha, em 2015, essa aqui é pra vocês, Swifters, que adoram falar que a gente fala mal de Taylor Swift. Um beijo pra vocês que não sabem escutar episódio direito. Em 2015, saiu a música da Taylor Swift, que eu sempre digo que eu gosto, por causa do feat que tem nela, que é Bad Blood. E eu acho que eu gosto dela pelo contexto que ela traz também, porque...
enfim, um breve recap. Foi um dos maiores eventos da música pop recente, exato. Né? Não tem como negar um breve recap aí, na época de Bad Blood, a Taylor Swift estava brigada com Katy Perry, e não, o shade da música não é só pra Katy Perry, nesse período ela também estava tretada com Kanye West, também estava tretada com a Kim Kardashian, enfim, era uma treta atrás de treta, barraco atrás de barraco. Era a indústria contra a Taylor, né? Essa Exato. foi a narrativa era um momento de grande movimentação pra Taylor Swift fora da música, né? E eu acho que eu gosto dessa música nesse sentido de que ela entregou tudo. A música era legal, o clipe de Bad Blood é maravilhoso, eu adoro que ela resolveu chamar as amigas pra fazer o clipe, e são, enfim, todas amigas famosas. E para além da música, né, para além também do feat, que tá com Kendrick Lamar, que é o amorzinho da minha vida, teve todo esse rolê por trás. Então, tipo, era o pacote completo de cultura pop que todo fã gosta, de que tem treta, tem burburinho, tem fofoca, tem tabloide falando, mas também vai ter clipe e também vai ter música, que é legal, sabe? Então, acho que 2015 aí, Bad Blood da Taylor Swift marcou com toda certeza. Inclusive, o clipe ganhou o Grammy de melhor videoclipe e também ganhou o MTV Music Video Awards de vídeo do ano, o VMA de vídeo do ano. Então, realmente mereceu. Eu acho que esse clipe impactou. Eu adoro essa era da Taylor. Eu acho que tanto 1989 quanto Reputation ali, eu gostava mais dela do que ela fez depois, assim. Se a Taylor continuasse nessa pegada, talvez eu até fosse Swift ainda. Assim. Sabe? Eu curto essa vibe popzinha dela, despretensiosa e tal. Enfim. Mas é isso, né? São escolhas também. E eu acho que depois disso aí, ela ampliou ainda mais o público dela. Eu gosto muito. Quando eu paro pra pensar nesse período da cultura pop como um todo, pelo menos pra mim, nesse sentido, era um período em que eu acompanhava muito de perto, porque eu tinha um canal no YouTube. E eu falava muito sobre músicas e clipes. Era literalmente um canal para fazer review de clipes. Então acho que Bad Blood, inclusive, ele está lá perdido em algum lugar do meu canal no YouTube. Enfim, era uma época muito boa de se acompanhar a cultura pop no geral. Nesse sentido de... Os artistas entregavam muito, né? Eu gosto de 2015. Eu gosto de 2015 pra cultura pop, eu gosto. Eu tava no 2º ano do ensino médio, eu acho, parando pra pensar. Segundo ano do ensino médio? Segundo ano do ensino médio, 2015. Já tava na faculdade já. Na faculdade, né? Já tava. Tem alguns hits aqui que também meio que ficaram sendo os únicos hits de uma... Não os únicos hits, mas assim, a música de maior destaque de um artista, por exemplo, X and O's, da Ellie King. Eu amo essa música. My exes and the O's, they want me. Essa música é muito boa. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem. Cheerleader. Também, essa música tocou tanto, gente. Tanto. Nossa Senhora. E aí tem uma faixa que eu gosto muito também, Hotline Bling, do Drake. Eu adoro essa faixa. Putz, sim. Nessa época a gente ainda podia falar, né, que gostava dele, né? Que gostava do Drake, Essa é boa. Nessa época a gente ainda podia comentar esse tipo de coisa. Tem outra que envelheceu, assim, muito mal, que foi a Cia, aqui com Elastic Heart. Acho que nem tanto essa faixa, mas a Cia envelheceu mal. Sim, você falar que eu vi Cia hoje em dia não é a mesma coisa que você falar que eu vi assim em 2015, tá? Exato, porque é diferente. Realmente, era outro rolê, né, galera? É muito engraçado isso, né? Como a percepção dos artistas muda com o tempo. Porque eu lembro que a Cia, ela vinha de uma carreira também na cena alternativa de muito tempo. Então ela tinha uma fanbase já ali, ela era forte num nicho. Então você ouvia Cia ali no finalzinho dos anos 2000, você era uma gay edge, você era cool, você era legal, não sei o quê. Aí chega 2010, ela estoura ali, 2011, Titanium, não sei o quê. Daqui a pouco ela fica sendo uma das artistas que mais toca nas rádios, no streaming. E ela virou, de fato, uma artista pop muito forte, muito marcante. Então você tava ali na crista da onda, você tava ouvindo o que tava tocando. E de repente a Cia passou a ser uma artista odiada, talvez assim, vista como, sabe... Sim. Datada. Enfim, eu acho que a artista ela muda, né? Eu acho que talvez não seja nem odiada, eu acho que datada. Eu tenho essa sensação de que... Eu acho que caiu naquele lugar de... Saturou tanto as pessoas comentando ali e tal, que de repente, depois de um tempo, ela fica meio datada do ano do qual ela tava lançando coisa, saca? Pois é. Olha, uma música que eu sei que ninguém vai lembrar. Que é da Rihanna, e eu amo essa música, e ela é de 2015, e eu escutava muito na época. Eu resolvi abrir aqui as thumbs do meu canal do YouTube, então eu tô vendo um monte de música que eu escutava na época. É American Oxygen, da Rihanna.
caralho! Ninguém lembra dessa ninguém música. Vai lembrar, ninguém lembra dessa mesma, não. Essa música caiu no esquecimento real, hard, porque ninguém gostava tanto, porque realmente não foi um hit tão né, bateu assim num lugar que a galera não gostou tanto. Apesar da música ser legal. Eu gosto muito da música. Então, American Oxygen da Rihanna, na época que ela ainda lançava coisas, na época que ela ainda fazia clipes, principalmente, né, gente? Então, American Oxygen, lá de 2015. Adoro. 2015 a gente ainda era feliz e não sabia. Exato. O Anti veio aí em 2016. Aí a gente para e pensa, né? Só ladeira. Só ladeira abaixo. Aí você para e pensa. Ninguém valorizou American Oxygen lá quando ela lançou. No ano seguinte, perdemos a Rihanna na música, entendeu? É isso, sabe? Às vezes a gente só dá valor quando perde. Nossa, fica aí a lição do dia, né? Tem também aqui uma lista de álbuns. E aí eu queria trazer o meu álbum favorito de 2015, que é o Emotion, de Carly Rae Jepsen. Que ela lançou aí... A Carly Rae Jepsen, ela vinha de um momento assim... Ela lançou... teve Call Me Maybe, fez todo aquele estrondo, aquele sucesso. E ela meio que ficou categorizada ali como One Hit Wonder, né? Um artista que só teve um hit. Ela teve uma outra faixa que pegou top 10, mas foi meio que na crista ali ainda de Call Me Maybe e tal... então ficou meio que isso mesmo. Ela seria uma artista de um sucesso só, que tava ali na gravadora, eu acho que do Justin Bieber até. Do mesmo empresário do Justin Bieber, né? O Scooter. Que ele era empresário dela e do Bieber. E aí ficou aquela coisa, será que vai, será que não vai? E aí de repente ela lançou Emotion, que se torna, eu acho que foi uma virada de chave pra ela, assim, em relação ao que ela faria. E também, de certa forma, foi um indicativo dos caminhos que a música pop tomaria também. Porque hoje em dia a gente tem o que a gente chama de classe média do pop. A gente tem até um episódio sobre isso, né? Que são artistas que não estão ali tocando no top 10 da Billboard, mas que tem um nicho muito forte de fãs e que continuam fazendo seus trabalhos na internet. Eu acho que ali ela entendeu que ela não precisava, de repente, de um hit número 1, que ela podia fazer trabalhos artisticamente coesos e conseguir uma audiência. Ela até deu uma entrevista nessa época falando que antigamente as pessoas só iam nos shows dela e só sabiam cantar uma música. E hoje em dia as pessoas cantam todas, porque são fãs de fato. Exato. Que consomem o trabalho dela, sabe? Então eu gosto muito do Emotion, eu acho esse disco fantástico. Eu sempre revisito. Pra mim foi o melhor registro pop de 2015, eu falo isso sempre, assim. Ele é incrível, esse disco. Olha... E aí... Run Away With Me também, pra mim, é a faixa definitiva, assim. Eu acho que, sei lá, eu queria que essa música tocasse em todo lugar. Uma coisa que eu queria lembrar pra galera que tá falando assim, mas não, 2015, 10 anos, faz muito tempo. Vocês lembram do Tubarão da Katy Perry? Tubarão Azul? Nossa, então, meus amores. Foi 2015. Super Bowl de 2015. Foi o Super Bowl da Katy Perry, em que ela entrou aí num tigre gigante lá, passeando em cima de todo mundo. E entrou aí pra história o famoso tubarão que ficou ali do ladinho dela. Olha, nessa época aqui, uma música que eu gostava muito, e até hoje, se tocar, pode ter certeza que eu vou me esgoelar, que é One Last Time da Ariana Grande. One Last Time. Não, essa é maravilhosa. Essa aí nunca esquecerei, nunca deixarei de lado. Acho que foi um single promocional ali do álbum dela. Então, quando foi lançado lá em fevereiro, né, o início do ano, né, o álbum My Everything? É do My Everything esse? É o My Everything. É My Everything, né? Então acho que é um cargo-chefe aí pra levar de exemplo pro My Everything, que foi de 2015. Ai, Ariana, tão perfeitinha. Outra era de Exact que eu gosto muito, que foi em 2015, foi o Revival, da Selena Gomez. Verdade. Pra mim, talvez não, eu acho que eu gosto mais da Hair, que veio depois. Mas o Revival é muito bom, e eu acho que foi a era que a Selena Gomez fez mais sucesso. Eu tava vendo até uma discussão esses dias no Twitter das pessoas comentando, e se a Selena tivesse continuado na música, talvez ela fosse tão grande quanto a Ariana é hoje, não sei. Mas eu acho que em 2015 realmente tinha ali A Ariana era, obviamente, fazia mais sucesso ainda, tocava mais, tinha mais streaming, mas a Selena tava ali na competição. Eu acho que era um momento em que todas elas estavam dentro da competição, assim, em termos de sucesso. Porque a Selena tava vindo com Revival, a Demi tava com Confidente. Então estavam todas ali pipocando seus hits, assim. Era uma época que era muito... Que a gente era alimentado pelas execs, de fato, sabe? Todas elas estavam trabalhando de alguma maneira. Então, sim, eu realmente acho que talvez... Não sei se ela tivesse mantido, a gente não tem como saber se ela tivesse mantido essa um IC muito grande, né? É um IC muito grande. Mas, de fato, nessa época, a Selena era musicalmente gigante, assim.
Uma música que eu queria trazer aqui, que era uma música que foi lançada em dezembro de 2014, mas que foi trabalhada justamente em 2015, nacionalmente falando agora, né, trazendo aqui pro Brasil, é Tombei. Tombei da Carol Conká. Tombei da Carol Conká. Foi 2015? Foi 2014 que foi lançada o single, e em 2015 que ela começou Gente, a eu trabalhar. achava que essa música era mais antiga. Não é, menino. Eu também achei que fosse mais antiga. Mas eu fui procurar aqui nos registros do Spotify e, de fato, Tombei feat. Tropiquilas é de 2014. Dezembro de Eu já sei o que 2014. é. Isso o que é. É porque a Carol Conká, ela surgiu pra mim ainda na MTV ali em 2010, 2011, com Sandália e tal. Então, quando ela estourou pro grande público, ela já era muito conhecida a mim. Então, eu fico com essa impressão de que ela que Tombei foi uma coisa mais antiga. Mas não, realmente, 2014, 2015. Ela foi lançada em dezembro de 2014. Foi a primeira música que ela lançou dentro do selo lá da... eu acho que foi da Skol, um negócio desse, assim, que eu lembro que ela ficou dentro do selo da Skol durante um período de tempo. E foi em 2015 que resolveu sair, de fato, o clipe, né? O famoso clipe lá no parque de diversões e tudo mais. Então, é uma música aí brasileira das antigas, que é pra tombar, tombei, né? Que marcou, inclusive, a presença dela dentro do Big Brother Brasil depois de uns anos. Essa música aí também é do período lá de 2015. Pois é, 2015 também a Ludmilla estava trabalhando ali no disco Hoje, né? Que foi lançado em agosto de 2014. E a gente teve aquela sequência de hits ali, né? Te Ensinei Certinho, Não Quero Mais, 24 Horas por Dia, Hoje, enfim. Músicas que ela canta até hoje, não é? Canta até hoje. E eu acho que não quero que ela abandone, espero que ela saiba disso e não resolva fazer isso, né? De abandonar. Pois é. Deixa eu ver aqui o que mais temos de álbum. Tem um que você vai gostar muito aqui, eu acho. Qual? Vai, fale. Diga aí. Não, agora fala. Não, é o To Pimp a Butterfly do Kendrick Lamar, foi lançado em 2015. O To Pimp a Butterfly é, pra mim, até hoje... Vou jogar arriscado agora, hein, gente? Porque eu ainda não fiz uma reflexão profunda para dizer essa frase. Mas eu acho que é um dos melhores álbuns dele. Eu acho que... Quando eu paro pra pensar no To Pimp a Butterfly, inclusive foi um álbum que também perdeu o álbum do ano. Ai, difícil. Eu acho que, no geral, pro Kendrick Lamar, esse é um álbum que marcou a carreira dele, tanto pela forma como chegou ao mainstream, sabe? Eu acho que o empoderamento racial que existiu, tanto no To Pimp a Butterfly quanto no Lemonade, pra população preta americana, foi fortíssimo, sabe? Eu acho que ele teve uma importância cultural de se tornar de fato uma arma contra ali o sofrimento e a luta, né, da opressão. Eu gosto muito desse projeto como um todo. Eu acho que ele brinca com várias coisas que ele ainda usa até hoje, sabe? De brincar com um pouco de jazz, principalmente nesse álbum. Eu acho que é um artista que ali ele tava no conforto dele pra entregar um projeto que sim, era digno de Grammy, infelizmente não recebeu, mas eu acho que é uma era que até hoje ainda é referenciada, sabe? Eu acho que se você para pra pensar em artistas mais novos do rap hoje em dia, quando você para pra olhar pra trás, eles pensam em projetos concretos, né? Que do início ao fim eles estão querendo trazer uma temática, trazer uma história, trazer alguma coisa, principalmente dentro do rap. O To Pimp a Butterfly é aí o que... uma marca, sabe? É uma coisa que fez diferença, fez uma virada de chave tanto pra cultura hip hop quanto, né, pra própria carreira do Kendrick Lamar. Ali é dar play e você se perder em músicas e gêneros, em instrumentais e letras que vão fazer você refletir um pouco sobre questões raciais, mas também se divertir com músicas extremamente dançantes e extremamente interessantes. Então, o To Pimp a Butterfly, pra mim, ainda, até hoje, o DNX eu acho que ainda tá ali brigando forte também. O Big Steppers também. Mas enfim, o To Pimp a Butterfly, eu acho que eu ainda dou essa coroa pra ele de que é o melhor álbum da carreira do Kendrick Lamar até agora. Temos aqui também o Honeymoon de Lana Del Rey. Inclusive, esse álbum tem um dos meus singles favoritos de Lana Del Rey, que é High by the Beach. Eu adoro essa música. Que rendeu, inclusive, a versão da Duda Beat de Chapadinha na Praia, que eu amo. Tudo que eu mais quero é ficar bem chapada na praia. Adoro essa versão. Ai, gente, essa música aí me traz memórias. Não vou contar aqui, conto no de apoiadores. Eu, hein, palhaçada. Inclusive, será que o debut da Duda Beat foi em 2015? Deixa eu ver aqui. Não, foi um pouquinho depois.
um Olha, pouquinho depois. enquanto você confirma isso, neste período que estamos falando, de 2015, teve um clipe que virou meme durante muitos anos, durante muitos momentos, que as pessoas se perguntavam, mas gente, como a Madonna conseguiu reunir tantas pessoas num clipe só? É, meus amores, Madonna estava lançando aí o Rebel Heart lá em março de 2015, e uma das faixas, né, aí tinha a presença de Nicki Minaj como um feat, mas não só ela como feat, mas agora parando pra pensar, não é verdade, esse ano era uma coisa, era uma vontade de fazer mega É que, na clipes, né? verdade, Clipes ali grandes. foi a época do Tidal, né? Que teve todo aquele negócio, aquela palhaçada, todas as elites num vídeo assinando um contrato com o Tidal. Aí foi Madonna, Nicki Minaj, Jay-Z, Sim. não sei quem, não sei quem, não sei Mas eu quem. quis dizer outra coisa. A gente tava comentando agora da Taylor Swift. Teve um clipe que tava com a presença de todas as amigas dela, de famoso, tipo, um clipe com 10 pessoas famosas. Aí para pensar em Beach é Madonna, que é o clipe que tem a Nicki Minaj, que é exatamente a mesma coisa. Tipo, é um clipe Mesmo com conceito, vários né? artistas e vários amigos. E é engraçado porque, né, enfim, esse clipe foi dito assim, ai meu Deus, é o clipe da Madonna que vai ter a Katy Perry, que vai ter a Beyoncé, que vai ter todo mundo. E aí quando o clipe veio à tona, eu lembro disso, que as pessoas zoavam muito nesse sentido, é que muito das participações, né, das aparições do clipe, desses grandes nomes, esses grandes ícones da cultura pop ali durante o período, que enfim, estão até hoje, é que eles estavam no chroma key. Né? Eles estavam no fundinho verde, assim, eles fizeram, a edição colocou ali no meio, num determinado momento, assim, todos eles aparecendo, não eram presenças pessoal, sabe, né, físico, a pessoa não tava ali de fato gravando o clipe com a Madonna, ela foi lá e gravou ali Esse no clipe é uma fundinho. grande farofada. É uma grande farofada, nossa, enorme. Eu não sei, eu acho que a indústria tava vivendo, dos clipes também tava vivendo um momento pós-Call Me Maybe, que a gente teve aquele viral do Justin Bieber com a Selena, com a Ashley Tisdale, com não sei quem dançando. Então botar um monte de gente no clipe era realmente um momento, assim. É, faz sentido. Depois a gente teve a Cardi B também, que fez isso com a Megan, que botou a Normani, botou acho que a Kylie, botou uma galera no clipe também, enfim. São coisas da indústria que se reciclam. Olha, agora um álbum que pra mim ele foi ali que eu comecei a virar fã do artista. E que foi inclusive indicado também a categoria de álbum do ano. É Beauty Behind the Madness, do The Weeknd. Weeknd. Eu acho que é um álbum Eu ali conheci ele aí. Eu acho que bastante gente conheceu o The Weeknd aí, porque antes ele tinha os projetos dele, eles eram projetos, não é que fossem menores, mas eu acho que antes disso era só um álbum que ele tinha. Eram mixtapes, não? Acho que eram mixtapes. Ele tinha, não, acho que ele tinha um álbum antes, que é o Kissland, isso, de 2015, se eu não me engano é isso. E ele tinha lançado uma trilogia, que é a trilogia que junta todos as mixtapes que ele tinha lançado. Entendi. Então, em 2015 foi quando, de fato, ele estoura pro grande público, principalmente por causa de Earn It, que foi uma música que entrou para o filme 50 Tons de Cinza. Conquistou até aí uma indicação ao Oscar de melhor canção. Pela música, tudo bem, pelo filme a gente esquece, 50 Tons de Cinza a gente joga pra baixo do tapete, finge que a gente nem viu essa porra acontecendo. Mas é um álbum que me marcou por causa de Can't Feel My Face, tem The Hills, tem Shameless, enfim. Eu acho que são diversas músicas aqui que foi quando eu olhei pro The Weeknd e falei assim, caralho, esse cara aqui é bom, hein? Quero continuar escutando ele. Foi aí, a partir daí pra frente, só nadada de braçada que ele deu, principalmente com Starboy, que é um álbum que até hoje, a Starboy no caso aí já é de 2016, mas é um álbum que até hoje tem play e entra em lixa aí de top 10 álbuns escutados de ano de plataformas digitais. É bizarro isso, para pensar que no ano de 2015 ele tava ali, tranquilinho, Beauty Behind the Madness, tranquilo. No ano seguinte ele lançou um dos álbuns aí que até hoje, 10 anos depois, 9 no caso do Starboy, até hoje ainda tem gente dando play, escutando ali ferrenho o álbum The Weeknd. Então, eu acho que é marcante o Beauty Behind the Madness no geral para a carreira dele, que eu acho que ele entra no mapa mundial como um grande artista pop e com o decorrer dos anos ele entrou para esse mainstream e se consolidou como artista que a gente conhece até agora. Então, acho que é um álbum de virada de chave, sabe? De mudança de carreira de verdade. Aquele momento que todo mundo tava conhecendo ele e falando, meu Deus, que cabelo maluco que esse menino tem, né? Uns dread meio doido, meio pra cima, assim. Que foi justamente nessa época aí do The Weeknd.
Outros álbuns que a gente não citou aqui, que saíram em 2015, a gente tem também o Currents, do Tame Impala. E a gente tem a Florence and the Machine lançando o How Big, How Blue, How Beautiful. Adoro esse disco, inclusive. É um disco bem importante mesmo. Tem uma música aí que, enfim, eu acho que toca na rádio até hoje. Eu já escutei no Uber, pelo menos. Que foi lançada por esse ano e marcou também a presença porque foi um momento importante pra cultura pop no sentido de... Ela foi trilha sonora de um filme e esse filme foi muito marcante pra cultura pop no geral. Que é See You Again. See You Again, do Wiz Khalifa, junto com o Charlie Puth. Nossa, sim. Essa música, ela marcou muito por diversos sentidos. Ela fez parte de uma franquia que, enfim, até hoje tem filme disso, Velozes e Furiosos, mas foi crucial porque foi a trilha sonora do filme em que um dos protagonistas da série, Velozes e Furiosos, faleceu. Então, acho que foi uma música que entrou pro gosto popular por causa disso, por ser uma música que, enfim, até hoje você escuta a galera ouvindo essa música, mas principalmente porque ela chegou no momento em que o Paul, que o Paul tinha falecido e tinha uma música ali que, né, era pra representar essa questão de despedida, de se ver depois. Inclusive a temática do filme em que ela fazia parte tinha um pouco disso, né, na narrativa da franquia como um todo. Então acho que foi uma música que marcou bastante e até hoje. See You Again. Eu lembro do grupo, meu grupo de amigos. Meu grupo de amigos, a gente brincava que toda vez que tocava essa música a gente tinha que chorar. E até hoje eu tenho certeza que se tiver um churrasco com esse mesmo grupo de amigos, se alguém resolver colocar See You Again do Wiz Khalifa, todo mundo vai fingir que tá chorando. Porque foi uma música de fato emocionante por causa do contexto que ela teve. Enfim, eu queria saber de vocês também qual hit de 2015 aí ainda fica na sua cabeça, qual envelheceu mal, qual disco é o seu favorito desse ano. E se você se sente velho escutando essas músicas, porque já se passaram 10 anos, conta pra gente quantos anos você tinha em 2015 pra gente saber ali. Ai, não conta qual não. a média da nossa audiência. Não Agora, me conta se você não. falar que você nem nasceu em 2015, aí realmente... Não, acho que não, né? A gente não tem nenhum vídeo que nasceu... Será? Será? Fala pra gente se você tinha 10 anos em 2015. Tá eu bom. acho que a gente tem aí uma audiência de 20 anos. Acho que sim. Por aí. Acho que um dos álbuns que eu mais escutava nessa época, a gente falou de vários aqui, um comentário rápido se você falou disso, é a junção que teve do Skrillex junto com o Diplo, que eles lançaram a dupla Jack U, que tem a música justamente Nossa, verdade. que tinha a música justamente com o Justin Bieber, aquela Where Are You Now That I Need You? Tocou em todo lugar. Tocou em todo lugar, eu adorava esse álbum. Era a minha época de eletro, gente, eu era meio doido da cabeça. Enfim, vamos para as indicações da semana? Vamos. Eu trouxe aqui Raquel Reis com Deixa Molhar. Ela acabou de lançar essa faixa, lançou ontem. Eu amei a vibe. Essa faixa já vai estar aí no próximo disco dela, né? Inclusive. Eu achei uma pegada bem... Ao mesmo tempo que é uma música tipicamente baiana, eu achei também uma pegada muito Vanessa da Mata, anos 2000 ali. Uma coisa pra tocar na rádio, não sei, curti muito. Vamos lá escutar. Eu acho que a Raquel Reis ela é o tipo de artista que vai permear muito em rádio e para nossas mães, digamos assim, sabe? Sabe quando a gente fala que as nossas mães conhecem os artistas? Então eu tenho essa sensação de que ela vai ser uma artista que vai fazer muita música que vai acabar parando em trilha sonora, sabe? De novela. Eu tenho esse feeling quando eu olho para ela e quando eu escuto principalmente as músicas que ela faz. Eu gostei muito desse clipe, muito de verdade. Achei bem gostoso. Esse tá sendo um bom ano já pra Raquel Reis, assim, nem começou direito, porque ela lançou um feat com a Daniela Mercury, tocou no pôr do som ali ao lado de grandes lendas da música baiana, como Margareth Menezes, Carlinhos Brau, Daniela, enfim, ela tava lá no meio como um novo nome, né, da nova geração. E agora tá lançando um single ótimo aí. Então a Raquel Reis aí tem muito pano pra manga em 2025, com certeza. Arrasou. Olha, indo pra carreiras internacionais, é um clipe que eu assisti também na semana passada. O clipe não tem nada demais, mas pra quem gosta dela, se não fez esse dever de casa, vai reparar. A Jade lançou It Girl, que é o último single dela aí. Tem que assistir. E sabe o interessante, pra quem gostou dos últimos clipes que ela lançou? Se você assistir de trás pra frente os clipes lançados, eles contam uma historinha. Olha que loucura! Né? Nossa. Acho que antes desse ela tinha lançado Midnight, se eu não me engano, Midnight Cowboy. E tipo assim, It Girl Midnight Cowboy é a continuação de It Girl. Ela sai de um clipe e emenda no outro. Eu não sei por que Cargas d'Água na semana passada apareceu o It Girl pra assistir.
Eu assisti e tal, escutei e de repente eu falei, ai, quero ouvir Midnight Cowboy que eu gosto. E aí eu falei, vou dar play. E nisso que eu dou play, eu falei, ué, ela tá saindo da mesma loja da qual ela começou Witch Girl. Eu falei, interessante. Aí eu comecei a assistir os clipes dela de trás pra frente. E, né, pra bom entendedor, pra bom fã de cultura pop que adora teoria, dá pra contar uma historinha de trás pra frente até chegar no primeiro single que ela lançou do ano passado. Agora trazendo... Não, deixa eu pensar em qual eu falo primeiro. Não, vou falar primeiro da Ludmilla. A Ludmilla lançou uma música junto com o Asaki, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, o Wine, e eu amei o clipe. O clipe é maravilhoso. É uma ode às comunidades, principalmente cariocas, né? E é uma música muito gostosa de verdade. Eu acho que, para além da Ludmilla, o próprio Asaki eu achei muito interessante as partes dele. E eu acho que quando a Ludmilla entra com feat, a música cresce, sabe? É uma música que fica mais interessante do que ela já é. Eu acho que não tem ali nenhum que fica pra trás, assim, em nenhum sentido. Então eu fico muito feliz de que a Ludmilla esteja continuando fazendo esses feats internacionais com músicas boas e músicas divertidas. Eu estou apaixonado. Chegou a escutar essa música, amigo? Não cheguei a escutar, não. Vou escutar ainda também. Escute e assista o clipe. O clipe é muito bom de verdade. Acho que o Asaki veio pro Rio de Janeiro e fez o deverzinho de casa dele aí pra fazer o clipe dele. Agora, a grande indicação que eu tenho essa semana, de verdade, assim, é uma indicação que mexeu comigo. Eu escutei o álbum uma vez, escutei a segunda, me botou pra refletir, que é o novo álbum do Bad Bunny. O Bad Bunny lançou Debí tirar mais fotos, deveria ter tirado mais fotos, digamos assim, uma tradução livre. É um álbum que tem 17 músicas, uma hora e alguma coisa de músicas, e é um álbum muito pessoal. É um álbum que é uma ode a Porto Rico, se eu não me engano, foi a cidade dele. E quando a gente para pra escutar, é incrível. As letras são incríveis, a gente para pra pensar isso mesmo, ele é de Porto Rico. É uma ode a Porto Rico no sentido de gênero musical mesmo. Acho que ele consegue, de diversas maneiras, trazer tanto os clássicos ritmos, né, de porto-riquenhos, até introduzir e implementar coisas do eletrônico, coisas do hip-hop, coisas do pop atual. Então acho que ele é um artista que consegue brincar muito com isso. E quando a gente para pra pensar nesse projeto como um todo e como ele pensou na ideia, e, tipo assim, acho que a forma como ele abre o projeto, eu falei sobre isso nos meus stories, é justamente que ele abre de uma maneira muito pessoal, falando que ele era uma pessoa que não tirava muitas fotos, não registrava muitos momentos, falava que ele tinha que viver aquele momento. Porém, quando os anos se passam, às vezes a gente acaba esquecendo daqueles momentos, então a gente precisava ter tirado mais fotos para que a gente pudesse olhar essas fotos e se recordar desses momentos vividos. Então, só pra você sentir a vibe que ele tá, eu acho que é um álbum que, apesar dessas pautas muito reflexivas, porque, querendo ou não, ele tá falando sobre términos de relacionamento, de que a pessoa não tá próxima, pessoas que morreram e você não está mais próximo, pessoas que se afastaram da sua vida e você não está mais próxima, essas memórias mais antigas, apesar de ter essa temática que, para alguns, pode parecer bem pesado, eu acho que quando você para pra pensar de que ele mistura o merengue, a salsa, o reggaeton, e os beats acabam ficando muito animados, o álbum acaba ficando muito interessante. E ele tá num trabalho ferrenho de fazer uma divulgação pesadíssima com o projeto. O projeto, inclusive, tem, se eu não me engano, tem um curta e já tem diversos clipes. E eu acho que o que mais mexeu comigo de todos esses clipes e viralizações que tiveram das músicas dele, eu acho que a DTMF é a que mais mexeu comigo. Porque é uma música que ela é cantada em certo momento a capela, alguns de vocês já devem ter escutado por aí, em que ele fala justamente, deveria ter tirado mais fotos, deveria ter amado mais, deveria ter vivenciado mais, e as pessoas estão usando essa trend. É o epitáfio do Bad Bunny. Tipo isso. E as pessoas estão usando essa trend do TikTok justamente para postar pessoas que partiram. Não só pessoas como pets também, né? Relações que as pessoas tinham com alguém que não está mais ali na vida dela. Então, tipo assim, é uma trend que se você entrar, você vai chorar. Quando eu me deparei com a primeira vez dessa música, assim, era um vídeo de uma adolescente que tava colocando as fotos e vídeos que ela tinha da avó dela, que já tinha partido há muito tempo. Então, é muito foda ver um artista latino sendo tão sensível
sendo tão transparente, ao mesmo tempo que ele honra e exalta toda a cultura porto-riquenha que é a sua cidade natal. Então fica essa super dica. Eu acho que é um álbum muito interessante para esse início de ano, um álbum forte para o início do ano. E se você ainda não parou para escutar Bad Bunny, escute, pois ele já disse, anunciando justamente a turnê que ele está fazendo agora desse projeto, que vai começar justamente por Porto Rico. Ele já, em algumas entrevistas, ele já demonstrou interesse em vir para o Brasil, trazendo justamente essa turnê desse projeto. Então, já que se você quiser conhecer, né, um dos maiores fenômenos que a gente tem atualmente, né, da cultura pop mundial, acho que vale a pena começar justamente por esse projeto, que é um projeto lindo e bonito. Só toma cuidado com as pedradas que você vai tomar no caminho. Enfim, né, eu não tenho mais nenhuma indicação, só queria dizer que eu tô muito feliz que Xande Levy não tá aqui pra indicar aquela música pavorosa do Pedro Sampaio, que tá fazendo sucesso agora, com aquela trend que eu acho pior ainda, com aquele dançarino de sunga branca. Então eu tô muito feliz que ele não tá aqui e pedir pra vocês mandarem corações roxos ali no perfil do Xande Levy. Porque as últimas informações que eu tive é que ele não tá conseguindo nem levantar da cama, coitado. Exato. Tá todo esticado, todo travado. Por isso que ele não tá participando dos episódios aqui. E é isso, né? Vamos para os comentários. As cirurgias dele, né, de bariátrica e também as cirurgias plásticas que ele fez, tá sendo uma recuperação muito difícil. Muito difícil. Levi, tadinho, muito né, difícil. Gente? Então, vai lá no perfil dele, vai no último post, sabe? E comenta vários coraçõezinhos roxos. Diz, força, guerreiro, força. Primeiro eu vou ler aqui os comentários do episódio que sai pra todo mundo, né? O primeiro episódio que a gente fez em 2025, que foi o Apostas. E aí o Alan Wesley comentou aqui. Com esse episódio, comecei um hiperfoco novo que se chama Dolce. Eu já sabia da existência dela, mas não tinha parado para buscar mais informações. E uma das primeiras coisas que eu vi foi ela rindo a beça do menino que para as pessoas para cantar. Eu acho esse menino tão irritante. Esse vídeo dela é muito bom. E sim, esse é o ano dela. A gatinha tem talento para dar e vender. Ela não lança qualquer coisa, só pedrada do seu jeito único. Outra aposta que pode dar certo é essa Wayne, porque dinheiro estão investindo. Isso é verdade, estão investindo bastante nela. E aí ele terminou agradecendo a gente e falando que mal pode esperar por próximos episódios caóticos de 2025. Pode esperar mesmo que vai vir aí muito caos pra vocês. Olha, o Ed Slay comentou assim: eu acordei hoje sendo humilhado pelo Paulo e pelo Xande. Era só uma fofoca boba. Ai, a gente humilha com amor, Ed. A gente humilha com amor e carinho, tá? Fique tranquilo. Aqui é só no afeto. Olha, o One Vini comentou assim: um nome que eu sempre venho comentar aqui, mas temos a... Ué, não entendi. Um nome que eu sempre venho comentar aqui, mas temos a Jade. Enfim, também o álbum dela que vem possivelmente entre fevereiro e março. Hoje ela lançou It Girl, que foi o single que eu acabei de indicar pra você aqui como buzz single, né? Sabe? Buzz single e lead single. O Santana sabe bem diferenciar as coisas. E Aí, continuando o comentário aqui, o Vini diz: e o próximo single vem no próximo mês, junto com a data do álbum. Então, ó, já sabemos aqui indicação de single, já sabemos que vai vir álbum novo. Muito obrigado, One Vini. Muito obrigado. Teve uma pessoa no Spotify que comentou, eu não sei o nome dessa pessoa, porque o usuário dela é um alfabeto de letrinhas e números. Ai, não, você vai dar holofote pra isso. Vou. Todas as pessoas que vocês falam que vão acontecer nunca acontecem. Isso desde o ano passado. Tô esperando até hoje a Tyla e a Normani acontecerem no mercado dos Estados Unidos. Porra! Que é o que vocês mais consideram importante. Em primeiro lugar, a gente nunca disse que a gente considera o mercado americano mais importante. Se fosse assim, a gente não falava de artistas brasileiros, a gente não falava de... Assim, eu particularmente não escuto K-pop, então eu não vou falar do mercado oriental. Paulo fala, coreano. Enfim, eu escuto muita coisa dentro disso. Mas, enfim, todas as pessoas que a gente fala que não vai acontecer. Eu acho que até ela já aconteceu, pelo menos na minha visão. Entendi isso. Não, eu quero muito que ele descreva o que é acontecer. O que seria acontecer. Porque a pessoa me lança um álbum. O álbum tem versão deluxe, ou seja, teve investimento da gravadora. Ela teve single do álbum deluxe que virou trend do TikTok do ano passado, que está sendo trend do TikTok até agora. Então, assim, foi pra Victoria's Secret. O que ia acontecer na cabeça dessa pessoa? Só pra entender. E com relação a Normani, amor, a gente já assistiu a Normani há uns 50 episódios. Eu já falei que realmente Normani tinha tudo pra acontecer, mas ficou na promessa por diversos motivos que a gente já sabe. Então é isso. Olha, agora indo pros comentários do episódio para apoiadores,
A Lelai Neol comentou assim: espero que o anúncio da Beyoncé seja o ato 3, para termos um episódio especialíssimo sobre o álbum. Bem, Realidade, foi cancelado. realidade, foi cancelado o anúncio, né? Inclusive, ela mesma comentou embaixo, falou assim: não foi dessa vez, galera, circulando, concordo, né? Não foi dessa vez que aconteceu, infelizmente, infelizmente não, quer dizer, infelizmente, ela resolveu postergar esse anúncio justamente por causa das coisas que estão acontecendo, do incêndio que está acontecendo nos Estados Unidos. E isso que me leva à questão, né? Provavelmente ela ia anunciar alguma coisa que ia querer exigir dinheiro de todo mundo. E ela falou assim: eu não vou anunciar nada. Eu acho que ficou óbvio que é tu. Eu também acho que ficou, amigo. Os perfis da turnê dela compartilharam esse anúncio. E vazou alguma coisinha ali de data de show da Beyoncé. Então eu acho que é turnê, gente. Então vamos acalmar os ânimos. E eu acho que faz sentido ser turnê ou ser uma residência nesse sentido, porque, cara, se fosse um projeto. Para pra pensar que é um projeto grande, ela iria anunciar algo grande, então ela não queria tirar o holofote de cima da catástrofe que tá acontecendo, justamente para as pessoas ficarem cientes e poderem ajudar. E você para pra pensar que ela também não vai querer tirar o foco daquilo pra anunciar alguma coisa que vai fazer todo mundo querer gastar dinheiro, saca? Com certeza. É a galera que tá ali em LA, que tá precisando de, enfim, reconstruir suas casas, reconstruir suas coisas, correr atrás de grana pra poder fazer acontecer. Ela não vai chegar e falar assim: oi, gente, tem uma turnê pra fazer e vai passar em LA, tá? Então, galera de LA, gasta dinheiro com esse ticket aqui, com esse ingresso pra você poder me assistir. Então, acho que foi por isso. O ruim pra nós, Beehive, pra nós fãs de Beyoncé, é que a gente perdeu a data. Não tem mais data. E eu não acho que ela vai dar uma data nova, tá? Eu acho que vai ser no estilo... Da surpresa, né? Exato. Acho que vai ser na surpresa porque eu fico pensando que provavelmente na cabeça dela ela falou assim: porra, botei essa data, tive que postergar porque aconteceu alguma coisa. Será que eu boto uma data nova? Mas e se eu colocar uma data nova, acontecer outra parada e eu tiver que postergar de novo? Então acho que agora vai ser no susto, galera. Enfim, gente, é isso. Esse foi um resumo aí dos comentários, tanto do episódio de apoiadores quanto do episódio regular. Se você não apoia a gente se vê semana que vem. Mas se você apoia, teremos episódio também na sexta-feira com os últimos acontecimentos aí da música pop. Teve a bolsonarista dos Estados Unidos, que eu não vou revelar quem é aqui. Teve um monte de coisa que já aconteceu que a gente vai comentar na sexta-feira. Então, assina lá no Apoia-se ou na Aurelo, contribua e escute nossos episódios exclusivos.